Colega de turma me humilhou na frente de toda a escola me chamando de nerd feia, mas anos depois, eu fui até seu trabalho e quando me reconheceu ele ficou de queixo caído. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. No ensino médio, eu era invisível. Ou melhor, quase invisível. As pessoas notavam a minha existência apenas para rir, cochichar ou lançar um olhar de pena disfarçada de desdém. Me chamavam de a nerd, a feia, a garota do fundo da sala. Eu sabia que não era popular, e confesso que, durante um bom tempo, achei que não merecia ser. Usava óculos grandes, aparelho nos dentes, roupas largas e sem graça. Não por falta de higiene ou cuidado, minha mãe era costureira e fazia o possível para que eu tivesse algo decente. Mas decente não era o suficiente numa escola onde a aparência era uma moeda de valor altíssimo. E, no topo dessa hierarquia cruel, reinava Bruno Rocha. Alto, bonito, esportista. Aquele tipo de garoto que parece ter nascido com um holofote em cima da cabeça. Capitão do time de vôlei, filho de um empresário conhecido na cidade, sorriso fácil e uma arrogância que ele usava como se fosse perfume caro. Bruno era o tipo de pessoa que achava graça da dor alheia, principalmente se essa dor viesse de alguém como eu. E, infelizmente, veio. A pior lembrança que tenho dele aconteceu no segundo ano, durante a Semana Cultural da escola. Eu havia me inscrito para apresentar um projeto de ciências, uma pesquisa simples sobre fontes de energia renovável, mas que me deixava orgulhosa. Foi a primeira vez que criei coragem para falar em público. Lembro de passar dias ensaiando em frente ao espelho do meu quarto, tentando controlar o tremor da voz e o suor nas mãos. Na manhã da apresentação, entrei no auditório tremendo. Fui até o palco, ajustei os slides, respirei fundo e comecei. No início, parecia estar indo bem. Algumas pessoas até prestavam atenção. Mas bastou Bruno chegar, seguido de sua trupe barulhenta, para o clima mudar. Ele se sentou no fundo, começou a cochichar, e em poucos minutos, o som abafado das risadas tomou conta do ambiente. Tentei ignorar. Foquei nos gráficos, nas informações, nos slides que eu havia criado com tanto cuidado. Mas então ele gritou, alto, claro, e com a segurança cruel de quem tem plateia. Cala a boca, nerd feia. Vai estudar sozinha na tua caverna. Silêncio. Por 2 segundos, o tempo parou. Depois disso, o auditório explodiu em risadas. Até os professores pareceram hesitar entre repreender e fingir que nada aconteceu. Minha garganta fechou. Minhas mãos tremiam tanto que derrubei o controle do projetor. Saí correndo do palco, cega de vergonha, tentando não chorar até chegar ao banheiro. Naquele dia, Bruno destruiu o pouco de autoestima que eu ainda tinha. Depois disso, me tranquei ainda mais no meu mundo. Não ia a festas, evitava os corredores principais da escola, e nos intervalos, me escondia na biblioteca. Lá, entre os livros e os códigos que comecei a estudar por conta própria, encontrei uma nova forma de viver. Foi quando decidi que ninguém nunca mais teria o poder de me humilhar daquele jeito. Me formei sem ir à festa de formatura. Não queria mais nenhum tipo de contato com aquele lugar. A dor ainda era recente demais. Quando entrei na faculdade, levei comigo apenas 3 coisas: meu nome, minha inteligência e a fome de provar que eu valia muito mais do que rótulos jogados por gente vazia. E ali, longe daquelas paredes que me sufocaram por anos, comecei a florescer. Os anos na faculdade foram libertadores. Longe dos olhos críticos da escola, finalmente me senti livre para ser quem eu era, sem precisar me esconder. Troquei os óculos por lentes, tirei o aparelho, aprendi a me vestir de um jeito que me deixasse confortável e confiante. Mais do que isso, descobri que havia algo dentro de mim que ninguém podia tirar, uma mente afiada e determinada. Me formei em engenharia de computação com honras e, antes mesmo de colar grau, já tinha um estágio garantido em uma startup de tecnologia em ascensão. Em pouco tempo, ganhei a confiança dos líderes, assumi projetos estratégicos, e comecei a me destacar pela forma como resolvia problemas complexos com criatividade e precisão. Fui promovida 3 vezes em 2 anos.
E, aos 28, fui convidada a integrar o time de executivos de uma das maiores empresas de tecnologia do país, a Delphi Systems. Assumi o cargo de gerente de desenvolvimento e inovação, responsável por liderar equipes inteiras na criação de novos produtos e soluções. Ali, naquela sala envidraçada no 17º andar, sentada diante de uma mesa elegante com meu nome gravado em aço escovado, eu olhava para trás e via a garota de aparelho nos dentes, tremendo no palco da escola, com uma ternura que só a distância emocional permite. Não era uma revanche. Era um renascimento. Mas o destino, como sempre, gosta de fazer suas peças. E uma delas estava prestes a acontecer. Certa manhã de segunda-feira, enquanto revisava currículos para preencher uma vaga júnior em minha equipe, meu assistente entrou com um sorriso curioso. Amanda, o novo contratado já está na recepção. Quer que eu traga? Pode trazer, sim. Respondi, sem levantar os olhos do notebook. Segundos depois, ouvi passos. Quando levantei o olhar, meu corpo congelou. Ali, parado à minha frente, vestindo uma camisa social azul clara e com uma pasta nas mãos, estava Bruno Rocha. Sim, o Bruno. O mesmo que, anos antes, havia feito a minha alma encolher diante de uma plateia. Ele estava mais velho, claro. A arrogância do colégio parecia ter sido substituída por uma expressão cansada. Ainda bonito, mas já sem aquele brilho juvenil. Talvez a vida tivesse sido menos generosa com ele do que foi comigo. Bom dia, sou o Bruno. Vim para a vaga de analista de desenvolvimento. Disse, estendendo a mão, com um sorriso ensaiado de entrevista. Eu aceitei o aperto de mão com calma, segurando uma explosão interna que misturava surpresa, ironia e uma pontinha de prazer silencioso. Seja bem-vindo, Bruno. Sou Amanda Oliveira, sua supervisora direta. Ele piscou, talvez esperando alguma reação da minha parte. Mas não havia. Não da minha parte. Porque ele não me reconheceu. Não reconheceu meus olhos, nem meu nome, nem a voz que lhe fez tremer de vergonha anos antes. É um prazer, Amanda. Disse ele, ainda sem qualquer sinal de lembrança. O prazer é meu. Vamos começar a integração. Você terá bastante trabalho pela frente. E assim, ali estava ele, diante de mim, como qualquer outro funcionário novato. Humilde, ansioso para provar valor. E eu, do outro lado da mesa, dona do cargo que ele talvez sonhasse alcançar algum dia. Poderia ter dito quem eu era. Poderia ter jogado na cara dele aquele episódio que me marcou tão fundo. Mas não o fiz. Porque, naquele momento, percebi que a maior vingança não era humilhar de volta. Era vencer em silêncio. Era olhar nos olhos de quem te desprezou e ver que ele não é mais nada além de um nome no crachá de nível júnior. A garota que ele fez chorar, agora era sua chefe. Bruno começou a trabalhar na minha equipe na semana seguinte. Durante o treinamento, ele se mostrava esforçado, mas inseguro. Fazia muitas perguntas, errava detalhes básicos, mas demonstrava uma humildade que eu jamais imaginaria nele. Eu observava tudo com atenção, não por rancor, mas porque havia uma parte de mim que ainda tentava entender como alguém podia mudar tanto, ou esconder tão bem o que sempre foi. Ele parecia genuinamente grato pela vaga, o que me fez pensar que talvez não tivesse tido tantas oportunidades assim nos últimos anos. Certa tarde, após uma reunião com o time de produto, ficamos sozinhos por alguns minutos na sala de conferências. Ele se aproximou, com uma expressão hesitante. Amanda, posso te perguntar uma coisa pessoal? Ele começou. Claro. Respondi, fechando meu notebook. Eu sei que você é nova na empresa também, mas já chegou em uma posição de liderança. Como você conseguiu isso? Digo, é difícil ver alguém tão jovem comandando uma equipe inteira. É inspirador. O elogio me pegou de surpresa. Não por falta de merecimento, mas porque vinha justamente dele, de alguém que um dia me fez duvidar de todo o meu valor. Trabalhei duro, Bruno. Desde cedo. Disse com calma. E aproveitei cada porta que se abriu para mim, mesmo quando elas pareciam minúsculas.
Ele assentiu em silêncio, como se digerisse as palavras. Por um instante, tive a impressão de que algo se acendeu dentro dele, como um déjà vu. Amanda Oliveira, esse nome me soa familiar. Murmurou, franzindo a testa. Meu coração acelerou. É um nome comum. Respondi, sem desviar o olhar. Deve conhecer outras Amandas por aí. Talvez. Ele deu uma risada breve. Mas você tem um jeito meio intenso. Acho que já vi esse olhar em algum lugar. Não respondi. Apenas sorri com a tranquilidade de quem sabe exatamente o que está fazendo. Algumas semanas se passaram, e Bruno se mostrou cada vez mais dedicado. Participava das reuniões com atenção, fazia entregas pontuais e até dava boas ideias. A equipe começou a respeitá-lo não como um gênio, mas como alguém disposto a aprender. E eu, por mais que tentasse manter a frieza profissional, não conseguia evitar pequenos lampejos de memória toda vez que ele cruzava meu caminho. Era como assistir a um filme antigo passando em câmera lenta, só que agora eu estava na poltrona de diretora. Até que, em um fim de tarde, precisei revisar um documento urgente e pedi que ele ficasse até mais tarde. Ficamos só nós dois no escritório, com as luzes reduzidas e o som da cidade ao fundo, através dos vidros. Obrigado por confiar em mim com esse material, disse ele, entregando o relatório revisado. Sei que ainda sou novo aqui. Confiança se constrói com consistência, e você tem mostrado isso. Respondi com honestidade. Ele sorriu, e por um segundo, me olhou de um jeito diferente. Como se estivesse tentando atravessar o véu do tempo, me enxergar em alguma lembrança antiga. Amanda, eu preciso perguntar uma coisa. E talvez pareça estranho. Pode perguntar. Disse, firme. Você estudou no Colégio Dom Manuel? O impacto foi imediato. Mas eu me preparei por anos para aquele momento. Meu sorriso permaneceu intacto. Estudei, sim. Ele empalideceu. Segundo ano, turma C? Continuou, com a voz mais baixa. Exatamente. Meu Deus. Ele levou as mãos à cabeça, como se algo caísse sobre ele com o peso de uma avalanche. Você é a Amanda? Amanda Nogueira? Aquela que apresentou o projeto de energia solar no auditório? Senti o ar rarefeito. Como se o universo inteiro estivesse prendendo a respiração. Sim. Era eu. Ele se recostou na cadeira, sem saber onde colocar os olhos. Passou as mãos no rosto, num gesto de puro constrangimento. Ele balbuciava, sem saber por onde começar. Amanda, eu não tenho palavras. Meu Deus. Eu fui horrível com você. Eu lembro. Eu lembro de tudo. Eu te humilhei na frente de todo mundo. Meu Deus, como eu fui babaca. Fiquei em silêncio. Observando. Sentindo. Você não me reconheceu. Comentei, com um tom neutro, mas carregado de algo que ele entendeu de imediato. Eu, não. Quando te vi, você estava tão diferente. Você virou uma mulher incrível. E eu? Foi mesmo horrível. Interrompi, sem elevar a voz. E aquilo me feriu profundamente por muitos anos. Ele abaixou a cabeça, vencido. Eu não espero que você me perdoe. Mas, se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Eu respirei fundo, sentindo o coração se acalmar depois de tantos anos. Aquele pedido de desculpas não apagava o passado, mas, curiosamente, me libertava dele. Eu não preciso que você volte no tempo, Bruno. Respondi. Eu já segui em frente. Depois daquela conversa, o clima entre nós mudou, mas não como ele talvez esperasse. Bruno passou a evitar o contato direto. Chegava mais cedo, saía mais tarde, mas evitava cruzar meu olhar. Era como se a vergonha o consumisse lentamente, como se cada passo dentro da empresa fosse um lembrete de quem eu era, e de quem ele tinha sido. Para mim, ver isso não trazia prazer sádico. Eu não queria vingança com gosto de sangue. Não precisava. A vida já tinha feito sua justiça com a precisão cirúrgica do tempo. Meu foco continuava sendo o trabalho, os resultados, os projetos que liderava.
Não permiti que o passado contaminasse meu presente e, principalmente, minha posição. Fui justa com ele como seria com qualquer outro profissional da minha equipe, reconhecia seus acertos, corrigia seus erros, dava oportunidades de crescimento. Mas ele sabia. Sabia que o tempo havia virado o jogo, e agora era ele quem precisava provar seu valor diante da garota que um dia desprezou. 2 meses depois, nossa equipe foi convidada para apresentar um novo projeto em uma conferência internacional. Era uma chance de ouro para todos, especialmente para os novatos. Fiz questão de indicar Bruno como parte do grupo que viajaria comigo. Talvez tenha sido cruel. Ou talvez tenha sido necessário. Na véspera da viagem, ele pediu para conversar comigo no café da empresa. Sentamos em uma mesa discreta, perto da janela. Amanda, por que você me escolheu para ir à conferência? Ele perguntou, mexendo o café sem encará-lo. Porque você está preparado. Fez um bom trabalho. É isso que conta aqui. Ele assentiu, em silêncio. Depois, ergueu os olhos. Eu nunca vou conseguir te pedir desculpas o suficiente. Não precisa tentar. Respondi com calma. O que aconteceu foi parte de quem você foi. E, sinceramente, quem você é hoje parece muito mais digno de respeito. Ele respirou fundo. Os olhos ficaram úmidos, mas ele disfarçou. Eu era um idiota. E o pior, nem sabia o quanto. Cresci achando que podia rir das pessoas, que meu carisma justificava tudo. Mas quando a vida bate, ela ensina. E você aprendeu? Aprendi que a beleza passa, o nome da família passa, os aplausos da juventude passam, mas o que você constrói com esforço, isso fica. E você construiu algo enorme, Amanda. Me sinto honrado só de estar aqui, de te ouvir. Eu sorri. Um sorriso leve, não de deboche, mas de paz. Obrigada, Bruno. A conferência foi um sucesso. Bruno fez uma apresentação excelente. Recebeu elogios sinceros, e pela primeira vez, vi nele algo além da sombra do passado. Vi um homem tentando se reconstruir. Na volta, ele continuou trabalhando duro. Cresceu dentro da equipe. Não por culpa ou tentativa de redenção, mas por mérito real. Ainda assim, nunca mais me tratou com a falsa intimidade que tinha no início. Havia respeito agora. E cuidado. Um dia, meses depois, enquanto cruzava o corredor com uma nova gerente do RH, ouvi a conversa dela com uma estagiária. Aquela é a Amanda Oliveira, a gerente de inovação. Dizem que ela veio de uma escola pública, sofreu bullying pesado, e hoje é uma das líderes mais respeitadas aqui. Sério? Que história incrível! Continuei andando, como se nada tivesse ouvido. Mas dentro de mim, algo sorriu com ternura. Não era vingança. Era justiça. Não era arrogância. Era cicatriz curada. Não era revanche. Era superação. No final daquele ano, Bruno foi promovido a coordenador de projetos. Acompanhou a minha trajetória de longe, e sempre que nos cruzávamos, trocávamos acenos discretos. Nunca mais tocamos no passado. E isso bastava. Certa manhã, deixei um bilhete na mesa dele, com apenas uma frase. As palavras ferem, mas o silêncio cura. Obrigada por aprender a escutar. Ele nunca respondeu. E nunca precisou. Porque naquele momento, eu entendi que a verdadeira força não está em revidar. Está em ser tão grande que o outro nem consegue mais te alcançar. Eu fui chamada de a nerd feia diante de todos. Hoje, sou a mulher diante de quem ele baixa os olhos. E não porque eu humilhei de volta. Mas porque eu venci.